tudo bem? Meu nome é Álvaro Desidério e eu serei o seu instrutor nesta segunda parte da nossa jornada de educação financeira. Na primeira parte você aprendeu como o nosso cérebro funciona, os sistemas rápido e devagar, como a nossa mente processa as informações colocadas pelo mundo, a influência da propaganda nas nossas decisões, e também você aprendeu como evitar estas armadilhas. Nessa segunda parte, eu vou te ensinar a construir um orçamento familiar, de forma que o planejamento financeiro trabalhe ao seu favor e que você nunca mais tenha problemas financeiros. E se eventualmente você os tiver, você saberá como resolvê-los rapidamente. O orçamento familiar, ele é uma ferramenta de planejamento financeiro. O objetivo principal dele é permitir a você conhecer toda a sua estrutura de receitas e despesas, entender da onde o seu dinheiro vem, quando ele vem e, mais importante, para onde ele vai. E à medida que você tenha controle, que você tenha visibilidade de aonde você está gastando o seu dinheiro, você pode fazer gestão sobre as despesas. E é exatamente nas despesas que a gente precisa exercer controle e exercer gestão. Afinal de contas, boa parte delas depende das nossas decisões. E como a gente começa a construção deste orçamento? Antes de mais nada, quero lhe dizer que nós vamos seguir o princípio da simplicidade. Nós vamos deixar o orçamento mais simples e intuitivo possível para que você não tenha problemas e, eventualmente, não desista de construir essa ferramenta de planejamento financeiro. E a primeira parte é pegar um caderno. Separe um caderno, compre um caderno, e esse vai ser o seu caderno de orçamento, ou o seu caderno de planejamento financeiro para você e para a sua família. Mesmo que você seja adepto da utilização de planilhas eletrônicas, de ferramentas tecnológicas, eu vou te pedir para que num segundo momento você utilize as planilhas. No primeiro momento, vamos começar anotando tudo num caderno, porque é mais simples, é mais fácil e eu não quero que você desista no meio do caminho. Depois, vamos utilizar sim as planilhas eletrônicas de controle do orçamento e gestão das finanças familiares. Ok, você pegou esse caderno. O que você precisa fazer é dividir uma das folhas desse caderno ao meio e construir duas colunas, uma coluna de receitas e uma coluna de despesas. Vamos falar primeiro das receitas. Por mais incrível que pareça, muita gente não sabe o quanto ganha por mês. As pessoas têm o seu salário, elas recebem o seu lerite de pagamento, elas dão uma olhada naquilo, mas elas não sabem, normalmente, quais foram os descontos que incidiram sobre o salário, quanto de fato entrou de salário líquido na sua conta corrente. Elas até olham no dia do pagamento, mas saber exatamente o quanto ganham, a gente tem mais ou menos aí 40% da população brasileira que não consegue dizer exatamente quanto ganha em termos líquidos por mês. Se você recebe um salário, se você recebe comissões, por exemplo, sobre vendas, se você recebe distribuição de lucros, se você recebe pelos trabalhos realizados, não importa. Você precisa registrar na sua coluna de receitas o valor do recebimento e o dia deste recebimento. O valor é óbvio, né? O porquê que você precisa ter clareza. Afinal de contas, a gente está construindo um orçamento. Mas o dia do recebimento também é muito importante e nós vamos voltar a falar disso quando estivermos falando de despesas. O objetivo principal da coluna de receitas é que você tenha clareza e controle sobre o quanto ganha em um mês. Ou você ou a sua família. Se mais membros da sua família também tiverem receitas ou rendimentos ou algum tipo de pagamento e contribuam nas despesas do lar, nas despesas da casa, nas despesas da família, essas receitas também devem entrar na sua coluna de receitas. Essa coluna tem o objetivo de deixar você ciente e consciente de todas as entradas financeiras que você tem dentro de um mês. E mesmo que a sua receita varie ao longo dos meses, é muito importante que você tenha este controle,
Porque ao longo dos meses você vai ter noção do seu ganho médio. Eventualmente no mês pode ser um pouco menor, no outro mês um pouco maior. E ao ter esta informação, você sabe que naqueles meses onde você está recebendo menos, você precisa fazer uma gestão melhor das despesas. Então esse é o trabalho da parte das receitas. Ele é simples, mas ele é tão importante quanto o gerenciamento das despesas. Na próxima aula vamos falar sobre as despesas. Vamos falar sobre a construção delas, o registro, os vieses comportamentais que acabam nos atrapalhando e fazendo desistir no meio do caminho. E eu vou te ensinar o passo a passo para que você, ao final de um determinado período, tenha o seu orçamento familiar pronto. Até lá!